Olha, quando a gente pensa em primeiro cérebro, a resposta parece bem óbvia, não é? É o que está na nossa cabeça. Mas e se o nosso primeiro cérebro estivesse, na verdade, lá no intestino? A gente vai mergulhar agora numa ideia que vira essa noção completamente de cabeça para baixo. Tudo começa com essa frase aqui. É uma declaração bem enigmática, né? A primeira reação que a gente tem é: como assim mais 3 cérebros? Para a gente conseguir desvendar esse mistério, a gente precisa entrar numa linha de raciocínio que é bem particular. Então, vamos lá entender isso. O primeiro passo dessa teoria é basicamente pegar uma ideia que muita gente já conhece e virar ela do avesso. É propor uma nova hierarquia, digamos assim, para os nossos cérebros. Olha só que interessante, quase todo mundo já ouviu falar que o intestino é o nosso segundo cérebro, certo? Isso por causa daquela rede super complexa de neurônios que ele tem. Só que a proposta aqui muda o jogo todo por causa de um único argumento: a ordem das coisas, a cronologia. A teoria é que lá no desenvolvimento do embrião, o sistema nervoso do intestino se forma antes do cérebro que fica na cabeça. E aí o raciocínio é simples: se ele vem primeiro, bom, ele não pode ser o segundo, né? Ele seria, na verdade, o primeiro cérebro. Ok, beleza. Vamos aceitar por um momento que existem esses 2 cérebros. A pergunta que fica é: como é que eles se comunicam? Bom, a resposta, de acordo com essa teoria, está numa ponte biológica bem real e muito, muito específica. E essa ponte é o famoso nervo vago. Dá pra pensar nele como se fosse a principal autoestrada de informação do nosso corpo, sabe? Ele conecta o cérebro tradicional, que todo mundo conhece, com esse que o autor da ideia chama de primeiro cérebro, lá no intestino. É essa conexão física que permite que um converse com o outro, que um influencie o outro. E é exatamente aqui que a coisa muda de figura. A análise dá um salto, sabe? Sai do campo puramente da anatomia e vai para o simbólico. Porque para quem defende essa ideia, o mais importante não é só que o nervo vago existe, mas o formato dele. Ao olhar para a estrutura dessa conexão, o que se enxerga é uma cruz. E essa percepção, essa interpretação nossa, ela é a chave que abre a porta para todo o resto do argumento. E a partir dessa imagem da cruz, a gente começa a ver a construção de uma metáfora que vai conectar a biologia com a espiritualidade. Para reforçar essa ideia, entra em cena outra estrutura biológica, a laminina. O que é isso? É uma proteína super importante. É como se fosse uma cola molecular que mantém as nossas células grudadinhas umas nas outras. Ela garante a integridade dos tecidos, como a parede do intestino, por exemplo. Basicamente, sem ela, as coisas meio que se desmontam. E aí vem o ponto que amarra tudo nessa teoria. Adivinha qual é o formato da estrutura molecular da laminina? Pois é. Essa proteína que literalmente nos mantém unidos também tem o formato de uma cruz. E aí, de repente, o mesmo símbolo aparece em 2 escalas completamente diferentes. Numa escala grande, a do nervo, e numa escala minúscula, a da proteína. E pronto, é assim que o raciocínio se fecha. Pensa só, de um lado a gente tem a cruz do nervo vago, que conecta os 2 cérebros. Do outro lado, a cruz da laminina, que garante que as células do intestino fiquem unidas. Para o autor, não é coincidência. O mesmo símbolo aparece nos 2 lugares, e nos 2 ele está ligado à ideia de conexão, de união, de integridade estrutural. E tudo isso leva a uma metáfora bem forte. Estar junto da cruz nesse sentido seria o mesmo que ter saúde. Seria um intestino íntegro, puro, limpo. E o contrário? Bom, estar distante da cruz representaria a doença, a barreira intestinal se desfazendo, a disbiose, a contaminação, aquilo que a gente ouve falar como leaky gut, ou intestino permeável. A saúde e a doença, então, se tornam um reflexo dessa simbologia. Mas de onde será que veio uma teoria tão particular? A resposta, acredite, está numa experiência lá da infância. Imagina a cena, um garoto de 10 anos, ele vê uma imagem do intestino logo depois de ter visto uma do cérebro. E aí vem aquela epifania, aquele estalo. E as palavras que ele usa para descrever esse momento são essas: cara, é idêntico, é a mesma matéria. Foi uma certeza, assim, imediata, de que aquelas 2 coisas eram, na essência, a mesma. E essa ideia, claro, não nasceu pronta. Foi uma jornada de 40 anos. Pensa só, tudo começou com a intuição pura de um menino de 10 anos que chegou a ser ridicularizado na escola por falar que o cérebro e o intestino pareciam ser a mesma matéria. E aí essa jornada toda termina décadas depois, com ele já com 50 anos, vendo a ciência falar abertamente sobre o eixo cérebro-intestino. E ele se sente, finalmente, validado. Para ele, é a prova final de que aquela percepção de criança não era uma bobagem.
E no fim, depois de analisar essa perspectiva toda, a gente fica com uma pergunta fundamental pairando no ar. Essa teoria que a gente viu, ela conecta fatos da biologia com interpretações simbólicas muito profundas. E isso faz a gente pensar não só sobre essa teoria, mas sobre muitas outras. Onde é que a gente traça a linha? Onde a biologia termina e a metáfora começa?